teu colo materno, pois lá está o esposo. Amar, amar, amar. E se a saudade aperta ainda o teu coração, e a estrada deserta não parece ter fim, hoje deixo contigo força e direção. Olha pra ela e espera por mim. Não temas em recebê-la por mãe. Será o teu consolo, teu colo materno, pois lá está o esposo. Amar, amar, amar. Será teu consolo, teu colo materno, pois lá está o esposo. Amar, te atrairei.
restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria.
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia! Mais uma quinta-feira com vocês, é um prazer estar aqui. Estou muito grata a ter esse horário aqui, poder participar da minha contribuição aí para a vida de vocês, uma palavra de alegria, de ensinamento, né? Que não são meus, mas são de santos e de gente que eu pesquiso e vale a pena, né? Eu fico muito feliz. Essa é uma parte minha na messe, né? Uma parte que Deus me chamou para isso. Eu gostaria de falar hoje sobre a virtude da pontualidade. Vocês estão lembrados, né? Para quem acompanha, né? Para quem não acompanha, eu vou recapitular. Estou falando sobre as pequenas virtudes do lar, baseado nesse livretinho aqui do Georges Chevreul, um sacerdote francês, que ele escreveu até foi através das homilias dele, meditações e tal. Ele foi... Ops, tá dando um eco aqui, pronto. Ele foi coletando as homilias, né? Não sei se ele ou alguém, e publicaram, né? Que são as pequenas virtudes do lar. Pequeninos pontinhos que, quando a gente vive, fazem uma diferença tremenda no nosso lar. Então, a virtude tema de hoje é a pontualidade. No entanto, eu vim refletindo aqui, até no caminho para a rádio, foi uma coisa meio assim, de supetão, né? Eu falei assim, eu tenho que aproveitar que teve o 7 de setembro ontem para falar um pouquinho do patriotismo. Essa virtude do patriotismo não está aqui nesse livrinho, tá? Porque não é uma virtude do lar propriamente dita, né? Mas ela se relaciona aí também com o quarto mandamento. O que é? Honrar pai e mãe. Lembra, né? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, quando a gente fala em honrar pai e mãe, os padres da igreja, eles sempre nos falaram que isso remete a todas as autoridades, né? As autoridades, assim, eclesiásticas, né? Por todo mundo que tem um papel de pai na nossa vida, né? Então, eu tenho que respeitar. Por isso que eu não posso falar mal do bispo, não é? Infelizmente, eu vejo gente aí fazendo isso aí e é muito triste, né? Falar mal do próprio bispo, que é o pai da nossa igreja. E o nosso pai, gente, lógico, o nosso pai tem defeitos. O meu pai, né? O pai da minha família, o seu, né? Eu, enquanto mãe também, né? Tenho meus defeitos, meus filhos enxergam, né? Quem vive com a pessoa enxerga. Só que eu não posso ficar espalhando por aí os defeitos do meu pai. Não é verdade? Então, eu não vou dar margem assim para o inimigo, para ficar falando. Eu posso não concordar com algumas coisas. A partir da maioridade, a gente não deve mais obediência, né? Mas aí eu tenho a honra, ou seja, eu não vou ficar fazendo fofoca sobre o meu pai. E dessa mesma forma, também não faço fofoca sobre o bispo, sobre as autoridades aí que Deus permitiu que houvesse na nossa vida, né? Desde que, obviamente, que elas não façam afrontas à igreja, né? Vamos supor, uma autoridade que você tem, um prefeito, um governador, um presidente, sei lá, uma autoridade, um juiz que faça, tome decisões ou tenha políticas que vão contra a nossa fé, contra os próprios mandamentos, né? Contra a fé da igreja, contra a nossa moral cristã, contra esses valores. Aí eu tenho obrigação de discordar, né, e de alertar. Mas uma coisa é falar, olha, não concordo com essa decisão do prefeito de, sei lá, implantar a ideologia de gênero nas escolas, por exemplo, né? Estou chutando aqui um exemplo que, né? Então, não concordo com isso. Você tem que falar, você tem que lutar, né? Aí sim, mas você não precisa falar mal do prefeito. Falar, você sabe o que é? Esse prefeito, ele é um chucro, ele é isso, porque daí isso é fofoca, isso é maledicência, entende? Então, e a mesma coisa com o seu pai em casa, né? Seu pai vai lá, vamos supor que você tem um pai que é ateu e que fala um monte de bobagem, né? E de repente até ensine seus filhos, né? Se ele fala bobagem só para você e você tem uma consciência bem afirmada, você fica quieta, reflete, né? Aguenta, né? E tal. Mas vamos supor, se tenha filhos, né? Um vô que ensina coisa errada para os netos, por exemplo. Fala, esse negócio de castidade tá com nada, o negócio é aproveitar a vida, não sei o quê, né? Uma coisa totalmente imoral. Você vai se posicionar e vai falar, não,
Isso aí não. Isso é inaceitável. Não é a lei de Deus, não é o que eu acredito. E peraí, a autoridade para os meus filhos sou eu. Se você começar a falar esse tipo de coisa aqui, eles não vêm mais. Porque eu tenho que preservar, antes de tudo, a alma dos meus filhos, né? Mas não vou falar também para as crianças assim, pelas costas, né? O vovô é louco, o vovô é... sei lá, ficar xingando, entendem? Então, a honra a gente deve resguardar, tá? A gente tem o dever moral de se posicionar quando algo contra, né? É a nossa fé, aquilo que é doutrina da igreja. Mas, por exemplo, né? Se o vovô vai votar na esquerda ou na direita, o candidato da preferência, a gente não tem que ficar falando isso pros netos, ou ficar comentando, puxa, meu pai é não sei o quê, meu pai é burro. Não, é direito dele, está exercendo, né? E, enfim, né? Você não tem que ficar falando mal, tá? Então, da mesma forma, gente, quando acontece de eu ver gente que em Londrina, né, e você na sua cidade, tal, que fica falando mal do bispo, ou de um sacerdote também, o padre, por que a gente chama o padre de padre? Porque ele é pai, ele é nosso pai espiritual. Então, se tem um padre que fala umas pataquadas, às vezes tem, né, de política, ou de coisa nada a ver na homilia da missa, o que você faz? Você reza por ele, tá? Agora ficar falando ou você simplesmente, né, se tiver outra paróquia na sua cidade, né, você fala assim, simplesmente, se eu fico com muita raiva, né, se eu fico muito mexida, né, quando eu ouço aquilo que o padre fala, que eu não concordo, vamos supor que tem um padre, pode ter um padre, um pastor, como, né, que fala uma coisa até de viés político, que você não concorda, pode ser que você fique mexida, meio que com raiva, ou meio que, né, irritada, você não vai para a missa para pecar, né. Então, se é uma coisa assim que te incomoda, você muda de paróquia. Você fala, não vou na missa do padre tal. Por quê? Porque me faz mal, porque eu me irrito, aí eu não quero perder a paz no meio da missa, né? Então, eu me conheço, né? Daí vem os traços de temperamento de cada um, né? Tem gente que entra por aqui e sai por aqui, mas tem gente que se incomoda, mexe por dentro, né? Muda de paróquia, mas você não precisa sair falando para todo mundo. Não vai na paróquia tal, que o padre é esquerdista, ou é direitista, é nazista, é fascista, sabe? É um absurdo, né? Então, a gente... não fala, preserva a honra do nosso pai, que é o sacerdote, porque é um mandamento de Deus. Ele é uma figura de autoridade. Porque o fato dele falar alguma coisa que eu não concordo, ou de cometer seus erros e seus pecados, não tira dele a autoridade de Cristo, que Cristo deu, né? Aí fala assim, mas eu não vou me confessar porque aquele padre isso. Gente, peraí, a função ministerial dele não tem nada a ver com alguns erros e pecados que porventura a gente vê no dia a dia, não é? Então, eu não sou menos casada com meu marido se o meu marido me trai, por exemplo, né? Um exemplo bem, bem forte, né? Lógico que deve doer pra caramba quem passa por isso, né? Mas isso não dissolve o meu matrimônio, né? O sacramento continua. Então, se um padre, um sacerdote, né, comete algum pecado, tem algum erro, sei lá, alguma coisa que eu não concordo, isso não tira dele o poder de celebrar o sacramento, a Eucaristia, a confissão, né? E eu acredito que quem realiza ali é Cristo, né? Quem perdoa os meus pecados é Cristo, porque nenhum homem tem poder de perdoar pecado, não é? Então, eu vou naquele padre que eu não concordo, não preciso ser amigo dele e chamar para jantar em casa, né? Vou lá e como vendo a figura sobrenatural ali, com a minha fé, não é verdade? Então, tudo isso para exemplificar aqui do quarto mandamento de honrar pai e mãe, né? Deixa eu dar um golinho no meu café, vai. Antes que esfrie. O Luciano está me falando aqui, que é porque eu não estou aqui no Face, que tem alguém falando que não vai à missa mais de um ano por causa do padre. Se na sua paróquia só tem um padre, sinto muito. Você vai ter que fazer o seguinte: fé sobrenatural. A fé é sobrenatural. Eu não gosto do padre pessoalmente, né? Mas eu sei que quando eu recebo Cristo na Eucaristia, é Cristo que eu estou recebendo, não é o padre. É Cristo que me salva. O padre é um instrumento.
E às vezes é aquele instrumento que a gente, entre aspas, vai ter que engolir, né? Falho, um instrumento falho, tá? Mas se o padre é esquerdista, tal, é uma coisa, lógico, eu falei, eu entendo, né? Eu fico assim, eu sou desse tipo de temperamento, sou colérica, então quando vê uma coisa que eu não concordo, eu fico mexida por dentro, né? Então, assim, eu entendo que dá uma raivinha, dá um não sei o quê, né? Mas você deve se confessar, tá? Porque 1 ano sem a missa é um pecado, tá bom? Então, porque é um mandamento de Deus direto. Ele não falou vá à missa só se você concordar com o padre. Ele falou vá à missa, tá? Nos dias de preceito, né? Então, assim, não falou honrar pai e mãe só se seu pai não for bandido. Ele falou honrar pai e mãe sempre, né? Se seu pai for um adúltero, ele continua sendo meu pai. Né? O problema do adultério dele é o pecado dele, tá? Então, eu entendo que dá raiva, é evidente que a gente se mexe, se perturba, tá? Especialmente quando a gente vê, puxa, olha o mau exemplo que ele está dando para as pessoas, né, e tal. Mas a gente está na posição de obediência ao mandamento de Deus, tá? Então, Deus é mais importante que o padre. Se Deus mandou eu ir à missa, eu vou à missa. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso rezar por esse padre para que ele se converta, para que ele mude, ou pelo menos não abra tanta boca, né? Ou que, se o Espírito Santo, se for da vontade, que transfira o padre de paróquia, né? Reza firme, né? Mas, enfim, o que é importante para você? Vá se confessar. Não precise ir com esse padre, né? Vai para outra paróquia, vai numa paróquia vizinha, se confesse, enfim, né? Deixa eu ver, o Luciano aqui está trazendo o que está sendo falado. Então, não, se a homilia ela é de defender bandido, né, como o Emerson aqui está falando, é difícil mesmo. Mas procure uma orientação espiritual, tá? Primeiro, uma coisa que você pode fazer é também mandar uma carta, um e-mail para o bispo, tá? O bispo é a autoridade, que é a primeira autoridade que a gente tem que recorrer para fazer uma reclamação de um sacerdote. Ah, mas o bispo é de esquerda. Bom, tudo bem, mas o bispo vai saber que o que o cara está falando não está certo, né? E faz um e-mail, gente, não custa nada. Escreve um e-mail, uma cartinha e manda para o bispo. Vai no site da Arquidiocese, procura, né? E vai. E escreve, fala, olha, eu fico muito irritado na missa, eu estou tendo dificuldade, porque o padre isso e aquilo, o padre fulano, dá nome aos bois e reclama com a autoridade competente, tá? E reza, tá? Reza para o Espírito Santo abrir a cabeça. Nossa, ele já mandou uma carta, os bispos são da mesma laia. Puxa vida, Emerson, então, uma cruzinha aí que Deus está permitindo que você passe, né? Então, é o seguinte, se tem outra paróquia na sua igreja, óbvio que você vai para outra paróquia, tá? Quem estiver ouvindo isso. Nossa, que falta de caridade. Fizeram uma reunião e ainda me fez passar vergonha no meio de todos. Emerson, procura um diretor espiritual. Eu acho que um outro padre vai te ajudar. Se você não sei de onde que você é, manda aqui um zap para a rádio e fala, né? Ou faz uma direção espiritual. Às vezes até o padre Divan, que é o nosso diretor da rádio, quem sabe te atende uma direção espiritual online, se você for de longe, tá? Porque você precisa de um aconselhamento espiritual, de alguém que tenha graça de Deus para dar essas respostas e te iluminar, né? Então, reclamar do padre para o bispo é o caminho. O bispo, lógico, se ele te expôs publicamente, né, isso aí foi um pecado do bispo, né? Ele não podia ter feito isso, né? Não é assim, não é expondo as pessoas, né? Então, de fato, acho que você precisa de um sacerdote para te aconselhar, né? Porque, de repente, é o caso do sacerdote falar. Então, você vai à missa e no meio da homilia você reza o terço, sei lá, né? Mas para você participar da missa. Mas não sou eu que estou falando, tá, gente? Então, posso estar falando maior bobagem. Pode ser que o padre fale, não pode fazer isso. Então, por isso que eu acho que nessas questões você deveria falar com o padre, né? Eu tenho o meu diretor espiritual, também posso passar o telefone, ver, né? A gente tem que achar um diretor espiritual bom para você, tá?
que te atenda, nem que seja online. Porque você não pode ficar uma ovelha sem pastor. Você tá uma ovelha sem pastor. Tá? Você tá aqui ouvindo a nossa rádio, graças a Deus, que bom, fico muito feliz, né? Mas você precisa de uma vivência mais profunda, porque não dá para ficar sem Eucaristia, tá bom? A Eucaristia que nos leva para o céu. Então, um padre, alguém que vai te ajudar, ele quer um diretor, que bom, que vai te escutar e você confesse que não está indo à missa, porque mesmo que tenha tudo isso, né? É lógico que Deus releva, né? Mas é um pecado e é bom a gente estar sempre, né, quites com Deus, com a alma lavada, não é? Então, fazer uma boa confissão, de repente com esse diretor espiritual, né? Já confessa. E ele vai te ajudar a retomar essas missas, né? Porque pelo menos no domingo, gente, é muito importante, tá? Não comungar é matar a alma de fome, tá bom? Não tem como a gente ganhar o céu sem a comunhão, gente. O caminho é receber a Cristo, ele falou isso. Tanto que nessas visões de santo, tal, que fala, como que os evangélicos, os protestantes, diz que quando, né? Isso vocês podem acreditar ou não, porque não é dogma de fé o que eu vou falar, né? Mas quando a pessoa morre, aquela Glória Apolo, né, que foi lá para o céu e tal, né, e voltou, né, quase morreu, teve uma experiência de quase morte, ela fala, os protestantes, esse pessoal que não tem o sacramento, a hora que eles morrem, um anjo do Senhor leva o viático para eles, leva a comunhão, né, quando eles estão em estado de graça, né, ou seja, eles comungam, né, para poder entrar no céu, né, quem não comungou em vida. Só que a gente é católico, a gente tem essa graça, né? E a gente tem esse chamado a ser muito santo, porque a gente recebe o próprio Cristo. Então, isso é uma coisa que a gente não pode subestimar, tá? Não é normal não receber Cristo. Então, se confesse para você poder ir à missa, e daí o sacerdote vai te aconselhar. Pode falar que vai na missa online, tal. Mas eu acho assim, a missa online é uma pena, porque você realmente não comunga, né? Fisicamente, apenas espiritualmente. Então, o sacerdote, ele vai te aconselhar da melhor forma, vai falar, né? Eu estou já conjecturando as hipóteses, né? Vai à missa, enfia seu orgulho no bolso, porque se o padre não gosta de você, né? A gente sabe que fica aquele mal-estar, né? E oferece isso para Deus como mais um caminho da sua santificação, né? Se Cristo foi humilhado, por que a gente não pode ser, né? É que dói, lógico, dói para burro ser humilhado, né? Quando o padre olha feio para você, as pessoas, sei lá, o bispo, né? Mas enfia o orgulho no bolso e vai falando assim por dentro, assim, é por você, Jesus, é por você. Então não é por eles, tá? E vai à missa, né? Depois de uma boa confissão e procure comungar, né? E na homilia, se for o caso, daí você conversa com o diretor espiritual e ele vai te falar, né? Na homilia você leva um textinho, um livro de oração, você pode ler a homilia diária, tem um site que é o Falar com Deus, eu todo dia eu faço meditação com o Falar com Deus, você pode escrever no Google lá, Hablar com Deus, porque ele é em espanhol, mas tem a tradução para português, que é a meditação do Evangelho, todo dia. Então você, de repente, né, sugere isso para o seu diretor espiritual, ver o que ele acha, né? Então não escuta o que o sacerdote está falando, se ele viaja, né, está fazendo doutrinação na igreja. Então você leva o livrinho, leva o celular, não interessa você ficar lendo o Evangelho, meditando, ou reza o terço, sei lá, né? Para você não prestar atenção, para não se enraivecer, mas só no momento da homilia. Depois você continua, né, a missa normal, nas oferendas e tal, e oferece essa humilhação, oferece essa contrariedade para Deus, né? Essa aí é a sua cruz, é o seu espinho que Deus está pedindo, está permitindo que você passe, né? O que a gente não tem que concordar com coisa errada, como Santa Catarina de Sena, né? Que foi lá e falou até com o Papa de coisa errada, né? Então, quando a gente está com a verdade, a gente tem mais que falar. Então, você já falou, mas o que fez com a Santa Catarina de Sena santa? Não foi só o fato dela enfrentar o Papa e falar, corrigir o Papa. Mas foi o fato dela buscar a santidade na vida dela. E como que buscava a santidade? Primeiramente, através da Eucaristia e da confissão. Então, isso aí, você tem que estar aqui, tá? Eu vou rezar por você, o Luciano também. A gente vai rezar especialmente para você conseguir
se confessar, arranjar um diretor espiritual, ter um aconselhamento, porque não pode ficar, né, na igreja, nenhum de nós pode ser uma ovelha sem pastor, tá bom? Então, você precisa arranjar um pastor aí e que você consiga os meios, tá bom? E rezar por esse bispo, esse padre, né, que estão fazendo coisa errada, né? Infelizmente, na posição deles, eles não estão sendo os melhores, né? Eles não agiram assim retamente, né? Expor uma pessoa nunca é certo, né? Então, é super errado, enfim. Mas a nós resta rezar por eles e não ficar metendo a boca, né? Não falar mal, não gravar vídeo no YouTube falando, o bispo, tal. Não. É conservar essas coisas no nosso coração, oferecer para Deus essa dor. A dor da humilhação, a dor da discordância, né? E tudo isso. E você já fez os meios necessários, então pronto, né? Paz na consciência. Quem não fez, gente, que estiver ouvindo, tiver uma situação dessa, escreva para o bispo, tá? Eu já escrevi aqui para o bispo de Londrina já há muito tempo atrás, uma vez, que eu fui reclamar de uma situação X, né? Não vou falar não. Mas um sacerdote que falou uma pataquada para uma amiga minha, que ela não precisava viver a castidade no namoro. Ele falou isso na direção espiritual. E eu, como amiga dela, preocupada com a alma dela, e daí eu fiquei indignada, né? Mas eu escrevi para o bispo. O que o bispo falou? Se o bispo chegou a corrigir o sacerdote, se falou alguma coisa ou não falou, não é problema meu. Mas eu cumpri minha obrigação, eu falei, né? É o bispo que responda para Deus, né? Se ele corrigiu ou não, né? Junto ao sacerdote, sei lá, né? Mas, então o primeiro caminho é procurar as autoridades competentes. As autoridades competentes não resolveram? Então, vamos ver as outras vias, né? Tá bom? Que mais que eu estava falando? Então, do patriotismo, né? Tudo isso porque eu comecei a falar do patriotismo, né? Então, quando a gente amar a nossa nação e honrar a nossa nação é o quarto mandamento, deriva do quarto mandamento, né? Então, honrar nossa bandeira, honrar os símbolos da nossa nação, ensinar para os nossos filhos, para as pessoas de casa, né? Amar a bandeira, amar a pátria, defender o Brasil, morrer pelo Brasil se for necessário, né? Cada um na sua nação aí é importante, é uma virtude. Você vê, na família de Nazaré, eles tinham amor à pátria deles ali, né? Ao povo de Israel, o povo judeu sempre teve um amor, né? Ainda tem, né? Espalhado pelo mundo todo, ainda tem um amor ali. Então, é uma virtude, né? Nossa Senhora tinha, né? E a gente, seguindo o exemplo dela, a gente tem também. E deve incutir nos nossos filhos esses valores, tá? Agora, qual que é o problema, né? Que muitas vezes se leva, né? Tem os extremos, né? Então, muitas vezes o pessoal até de esquerda, mais de esquerda, extrema esquerda, tá, gente? Que é uma coisa que eles cometem, né? Um pecado, né? Não tô falando que todo mundo, tá, gente? Mas alguns, né? Visão política, gente, só retomando, visão política não tem certo e errado, a igreja não se mete nisso, desde que não vá contra a moral, né? Você não vai apoiar um partido que é a favor do aborto, né? Mas se é um partido mais de esquerda e mais é contra o aborto, por exemplo, né? Um candidato assim, não tem problema, tá, gente? Liberdade de consciência, cada um tem a sua consciência, a igreja não manda como você vai votar, em quem que você deve votar, não é ditadura, não, tá? Então, vamos supor, partidos de extrema esquerda que querem pensar em só canta o hino da Nacional Socialista, não canta o hino do Brasil, por exemplo, só cultua a bandeira do partido, tal. Isso é desvirtuar, não é? Tira o patriotismo, ele está pondo ao partido como mais importante do que a nação. Então, que é o problema de alguns estados totalitários, não é? O Partido Comunista Chinês, sei lá, o partido é mais importante que a China mesmo, né? Você vê que, assim, muitas vezes é ensinado nas escolas o hino do Partido Comunista e não o hino da China, entendeu? Se tira esse orgulho, né? Que é honrar uma família, porque a pátria, ela é uma grande família, que Deus permitiu que você nascesse nessa pátria, né? Então, sim, a gente tem que honrar. Então, não pode ser desvirtuada nem para o lado desse lado que eu dei o exemplo, né, como alguns partidos de extrema esquerda podem fazer, e nem como alguns partidos de extrema direita podem fazer. Gente, presta atenção. O extremo
o extremo nunca é virtuoso, tá? É sempre como aquela frase em latim que fala, né? A virtude reside no meio, está no meio, né? Então, patriotismo é o patriotismo. Agora, nacionalismo é diferente, tá, gente? O que é o nacionalismo? Não, só brasileiro que presta. Que é o que aconteceu na Alemanha nazista, não é? É o patriotismo quando ele é desvirtuado. A virtude foi desvirtuada, ó, perdeu o caráter de virtude. Virou um vício, né? Não, só quem é alemão é bom, só quem é puro sangue, só quem é ariano, não é? Então, isso aí desvirtua. Então, também, né? Então, como a gente fala, né? Não tem certo, assim, na igreja, o que a igreja se interessa? Não interessa se é de esquerda ou se é de direita, gente. O que interessa é que seja virtuoso, que seja reto, que seja bom, né? Que busque, né? Realizar uma sociedade justa, tá? E de acordo com as leis de Deus. Com mais liberdade individual, com menos, né? Sei lá, né? Mas que respeite as liberdades de crença de cada um, né? Que respeite, enfim, não proíba, né? Estados, obviamente, que proíbem cultuar a Deus e viver os sacramentos, óbvio que estão indo contra a igreja, né? Mas estados, ao mesmo tempo, que também impõem uma religião própria, não, aqui todo mundo, mesmo que seja, né? Todo mundo vai ser católico na força, também está indo contra, porque Deus nos deu livre-arbítrio, né? Então, não é a vontade de Deus que todo mundo seja católico por obrigação. Vocês entendem? Então, nem o nacionalismo, nem o supranacionalismo, né? Que é esse negócio de União Socialista, não sei o quê, né? Não, patriotismo é a virtude, né? E a gente tem que cultivar, tá bom? Então, isso eu achei interessante a gente falar, porque teve o 7 de setembro ontem, né? E muitas manifestações, e daí gente reclamando que virou comício ou que não virou comício. Não interessa. A gente tem que comemorar o 7 de setembro, né? Tem que comemorar. Então, você pode comemorar, não precisa ir pra rua, né? Ah, mas não gosto do Bolsonaro, parece que todo mundo era Bolsonaro. Não, você não precisa ir pra rua, mas você pode falar para os seus filhos, gente, olha, hoje é dia da independência do Brasil, faz 200 anos, ó. É uma data legal e a gente tem que cultivar. Porque cultivar o amor à pátria, ele é, de certa forma, cultivar até o amor à família, né? E vice-versa, né? Uma pessoa que dá a vida pela pátria, ela dá a vida pela família. Os homens, quando vão para a guerra, eles dão a vida pela pátria. Mas são esses homens que são os mesmos que dão a vida pela família. Homens fracos que, digamos assim, fogem da guerra, e hoje em dia, né? Poucos homens têm essa virtude da virilidade, né? Porque virou até um negócio, né? Ai, você não pode, né, impor essa... Mas existe a virilidade masculina e é virtuosa. O homem se gasta, ele se morre, né? Ele é crucificado pela família. É isso, né? A vocação do homem, não é? Jesus não falou que os homens se entreguem, amem a esposa do mesmo modo que eu amei a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Ele morreu. Então, o homem, ele se sacrifica pela família, seja no trabalho, né? Enfim, né? Ele se sacrifica e ele é chamado a isso. Então, um homem que não se sacrifica pela família, não se sacrifica pela pátria. Vocês entendem a relação? Não tem um homem que, nossa, vou me sacrificar pela pátria e a hora que minha família precisa, ó, eu tô fora, né? Então, são coisas que caminham juntos, são virtudes que são complementares. Então, quando você ensina seu filho a amar o Brasil, a amar o seu país, a cantar o hino nacional, a conhecer os símbolos do Brasil, né? Sem falar, né? Sem cair na superioridade, né? Ah, brasileiro é melhor que argentino, por exemplo, né? Sem cair nisso, né? Então, você está ensinando um caminho virtuoso para o seu filho, tá? Então, isso eu gostaria de falar sobre a virtude do patriotismo. Deixa eu ver como a gente está de horário. Deu o horário do nosso intervalo. Emerson, entre em contato, então, com a rádio. Ó, o pessoal, o Luciano já até mandou. Para você conseguir uma direção espiritual com o Padre Edivan. Se o Padre Edivan não tiver horário, a gente vai te encaminhar. Fique tranquilo. Pessoal, continue por aqui. Depois do intervalo, eu vou falar sobre a virtude da pontualidade, tá bom? Vamos de música. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar
consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltamos aqui. Eu ainda estou meio rouca, né? Daquela minha laringite. Olha, o Luciano me falou que o Padre Divan está comentando, que ele está aqui assistindo, viu, Emerson? Você vai ter um apoio aí, tem um diretor espiritual, alguém com graça de Deus para te guiar aí nessa situação delicada que está acontecendo aí na sua paróquia, né? Infelizmente, né?
Mas vamos continuar, né? Eu queria fazer uma observação sobre o patriotismo, né? Mas acabou indo o primeiro bloco inteiro. Não era necessariamente o tema do programa, mas é bom que a gente saiba, né? Que de fato é uma virtude que a gente tem que cultivar em casa, sim, tá? E, gente, não vale a pena brigar por política dentro de casa. Eu acho até que nem vou falar da pontualidade, talvez não vá dar tempo, viu? Mas aqui... falando assim, o que a gente tem que viver no nosso seio? O nosso lar tem que ser um lar agradável, né? Então, infelizmente, tem essa briga política, essa polarização que está acontecendo no Brasil, muito grande, né? Esquerda e direita, né? E quanto mais fanático, estava falando para o Luciano até, né? Que quanto mais fanático um lado fica, o outro fica mais. É como se fosse leis da física, né? Ação e reação. Né? Um é muito bolsonarista, o outro que é meio esquerdista, meio lulista, sei lá, vai ficando mais e mais, né, para enfrentar, né? E a gente tem que conseguir quebrar esse ciclo, tá? Porque o nosso lar tem que ser um lar de aconchego, um lar de amor. Você ama mais os seus irmãos e os seus pais, independentemente da visão política deles, né? Independentemente do partido. Então a gente nunca pode desviar, né? Um partido ou um presidente, eu gosto do Bolsonaro, né, e tal. O presidente não é mais importante do que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é? Então, assim, eu sei que é muito difícil quando a gente é provocado por gente que, às vezes, a pessoa até provoca a gente, né, com esse viés político. Sabe que você não é desse viés político e fica mandando vídeo, mandando meme, sei lá, para encher a paciência, né? A gente é provocado, mas a gente tem que olhar isso como uma tentação também, né? Na minha família eu tenho gente que me provoca, que fica mandando, né, encaminhando videozinho no WhatsApp, no Instagram, né? De tudo que eu não concordo. Acho que deu para perceber que eu tenho um viés mais de direita, né? Mas tudo que eu não concordo, a pessoa fica mandando, né? Eu não gosto, eu nem abro, tá? Eu vejo... né? Porque não tem como não ver, né? A pessoa manda para mim. Você tem que abrir o WhatsApp, porque vai que é alguma coisa que importa, né? Mas eu vejo assim, eu já vejo assim que é coisa de política, eu nem olho para não ficar com raiva, porque eu sou uma pessoa esquentada, meu temperamento é colérico, eu sou daquela que inflama. E quando eu inflamo, é difícil, né? Então eu tenho que me controlar antes, porque senão vai tudo por água abaixo. Mas, gente, vale a pena se inflamar por causa de política? Não vale. E quando alguém fica mandando esse tipo de coisa provocando, né? Pode ser a gente também pode estar tendo essa postura provocativa, né? Com relação a outros, ficar cutucando, né? Isso não é virtuoso, isso não é de Deus, gente. Quem que tenta os outros, provoca os outros, é o demônio, tá? Então a gente não vai ser o demônio na vida dos outros, ficar provocando. Se o seu pai é de direita ou de esquerda, você fica mandando, né? Meme, coisa assim, só para provocar, né? Tipo, todo esquerdista é isso, ou todo bolsonarista é aquilo, né? Você está provocando a pessoa, você está cutucando, você está fazendo o papel do tentador. Então, não é uma coisa bacana, não é uma coisa que Deus aprove, né? Nem que você pense, mas eu quero tanto que Deus gosta desses valores que eu defendo, né? Quem é de esquerda fala, mas Deus gosta dos pobres. Quem é de direita fala, não, mas Deus quer o valor da família, valor, né, não sei o quê, e contra o comunismo, né? Enfim, eu acho que os dois lados podem pegar e usar como se... e colocar Deus na causa, né? E não é assim, né? Deus vê... Todo ser humano tem coisa boa. Então, o partido de esquerda tem coisa boa e o partido de direita também tem coisa boa. O que precisa é um equilíbrio, não é? Então, não é assim, Deus está me chamando para converter o meu tio, vamos ficar mandando coisa do WhatsApp. Não é isso, não. Isso aí é o tentador, gente. É o tentador que está fazendo. Você não está agindo pelo impulso do Espírito Santo quando você está provocando um familiar seu. Agora é diferente, quando é um familiar que está na dúvida, né? Quando é um familiar mais esclarecido, você sabe, né? A gente conhece o temperamento das pessoas. Tem gente que, eu sou de esquerda, mas eu gosto de ver, às vezes, vídeo de direita, né? Você sabe, né? Quando você quer mandar um link de notícia, alguma coisa, tudo bem. Mas quando é para provocar, aí, gente, é do mal, tá? Não tem dúvida. E o nosso lar...
ele tem que ser um lar gostoso, um lar feliz. Poxa vida, vale a pena eu criar um ambiente péssimo na minha casa por causa de partido? Gente, se eu morrer, o Bolsonaro, ou o Lula, ou o Ciro Gomes, ou sei lá quem, né? Tá nem aí para mim. Se eu estiver doente, quem vai cuidar de mim é minha família. Quem que me criou foram os meus pais. Quem que eu tenho o dever, né, de cuidar também quando forem velhinhos são os meus pais, são os meus filhos. Vale a pena jogar isso fora por causa de um político? Não vale, gente. Então, eu não visito nem meu pai porque ele é bolsonarista. Eu nem falo com a minha irmã porque é esquerdista, né? Vale a pena? Não vale, gente. Não vale. Não se deixem iludir por essas coisas, tá? Sei que os ânimos estão acirrados, eu sei que as pessoas às vezes provocam, mas não caia. Não caia. Não deixe de visitar seu pai, não deixe de visitar sua mãe. E eu tô falando isso pra mim também, gente, porque eu tenho gente na família que não dá nem vontade de visitar, de conversar. Porque eu sei que eu não posso entrar com o assunto de política, porque eu vou me irritar, né? Porque eu me conheço antes de mais nada, né? E eu sei que às vezes a gente luta internamente mesmo. Fala, putz, eu não tô com vontade de ir lá na casa da minha mãe, porque vai estar o meu pai vai ficar falando, né, e tal. Mas eu posso ir buscando ferramentas. Como é que eu lido da situação? Vamos criar uma regra, gente. A gente se ama e a gente não fala de política. Cada um que concorde, né? Que concorde com o seu lado, enfim, né? Não vamos deixar a política estragar a nossa relação familiar. Ter briga entre irmãos, ter briga entre pais e filhos, né? Porque, assim, eu entendo que, assim, o ser humano, ele tem esse desejo de pertencimento, né? Deus fez a gente assim, né? Da nossa natureza, ser um ser social. E a gente gostaria que todo mundo visse o mundo com os nossos olhos, com as nossas lentes. Então, quando a gente vê alguém que é da nossa família e, puxa, não vê com as nossas lentes, até dói, né? Mas é uma dor, assim, que é muito mais de orgulho do que de qualquer coisa, né? É um orgulho. Quem disse que você é dona da verdade? E quem disse que aquele lá não tem o viés ditatorial mesmo, que não tem o fundo de razão quando eles metem a boca, né? E quem disse isso? Então, gente, não vale a pena perder a paz dentro de casa por causa disso. Política é legal que as pessoas estão tendo mais consciência política no Brasil hoje em dia. É uma coisa bacana. Mas não é em casa que você vai fazer palanque, não é em casa que você vai fazer comício. Casa é um lugar de amor, de aconchego, né? Então, se tiver gente que não concorda com você e isso for dar uma certa raiva, inflamar, não toque nesse assunto, tá? Não vale a pena pecar, porque às vezes ficar com raiva do pai e da mãe, né? Imagina, né? Um pai, uma mãe, um irmão, né? Pecar por causa de política, de Bolsonaro, de Lula, que não estão nem aí pra você, não sabem nem que você existe. Vale a pena, gente? Não vale. Na verdade, nunca vale a pena, tá? Então, o que a gente tem que fazer é confiar, rezar, pedir muito a presença de Deus. E eu sempre falo que eu aprendo muito com meu marido, porque ele é muito zen, né? Ele dá muito exemplo de santidade, assim, nesse quesito. Ele é o contrário de mim, né? O que às vezes eu sou esquentadinha, ele é todo zen. Ele é aquele que consegue ficar conversando com uma pessoa que está falando coisa que ele não concorda, ele fala, né? Eu já falei isso para vocês. E eu comecei a observar, né? Como é que ele consegue ser assim, né? Lógico que é o temperamento dele, ele é fleumático, né? Então, aquele que realmente, né? Não está muito aí, não se inflama com as coisas. Para ele se irritar é muito difícil. Mas eu observei também que ele sai do ambiente, ele arruma uma desculpa. Quando está uma conversa que ele não gosta, por exemplo, se meu pai vai falar uma coisa que ele não gosta, ele não vai responder o sogro. Ele não vai xingar o sogro. Ele não vai, sei lá, peitar o meu pai. Né? Tá na casa do meu pai, embora ele não concorde, né? Ele não vai peitar, porque ele é educado. Mas ele assim, quando eu vejo ele vai saindo da sala, aí ele fica lendo jornal, pega o jornal num canto, tipo assim, ele se exclui um pouquinho daquele ambiente. E antes eu pensava assim, nossa, mas tá sendo omisso, né? Porque o meu jeito esquentado é assim, bateu, levou, né? E eu fui aprendendo que não, olha só,
Esse é um exemplo de santidade. Não é em tudo que vale a pena, né? Você peitar, a gente peita, fala alguma coisa, a gente tem dever. Se é um filho meu que está falando uma bobagem, eu vou lá e corrijo, né? Se eu tenho dever ali, mas não tenho dever de educar meu pai, eu tenho o dever de rezar por ele, mas não de educar, né? Eu não vou educar. Às vezes vou humilhá-lo, né? Se eu falar contra ele. Falar assim, imagina, né? Falar, você é um tapado, você que não está enxergando. Olha só, né? Imagina, isso aí é humilhar, né? Humilhar. Aí eu estaria pecando. Então, às vezes a melhor conduta é essa do meu marido. Vai saindo de fininho. Quando eu vejo, às vezes meu marido tá assim, ó, mexendo sei lá, na parede, não sei o quê, ou mexendo no celular, ele pega assim, ele tá lá de boa, mexendo, né, tal. Até, né? Desculpa, abaixa, vai amarrar o cadarço, o pessoal tá andando, falando de política, ele abaixa, fica para trás, amarrando o cadarço. Né? A gente tem que ser sábio também. Inventar umas estratégias. Tô ouvindo alguém me chamar. Tô ouvindo o berro das crianças. Deixa eu ir lá no quarto ver do que eles estão brincando. Pronto. Né? Aí, às vezes até morre o assunto. Quando alguém começa a te provocar, você... peraí. Tá ouvindo as crianças brincar? Quero ver do quê? Porque eu tô de olho nas brincadeiras deles. E você não está mentindo, né? Nesse exemplo que eu dei, as crianças de fato estavam fazendo barulho, né? Então, dando um exemplo, não que você vai mentir, né? Aí você pega e vem dar. Tá bom, vou beber uma água. Vou lá, eu tenho que ver um negócio ali. E sai de cena, faz assim. Aí amansa a fera que está dentro de você, amansa o outro, né? Que você largou ele sozinho. Depois, aí você já pensa em outro assunto. Que assunto que eu vou falar quando eu voltar? Eu vou falar que as crianças estavam brincando disso, daquilo. Já volta para a sala falando, né? Então, eu vi as crianças brincando disso, nossa, tal. E já muda de assunto. A gente tem que ser esperto. Agora, lógico, eu sei que é difícil para mim também. E todo dia é uma luta. E a gente cai 1000 vezes, né? Mas não vale a pena. Não vale a pena perder a paz, criar um ambiente de discórdia por causa de política. De nada disso, gente. Não vale a pena. Tá? Então, o que a gente faz? Se alguém da nossa família que, sei lá, está prezando mais alguém da nossa família que fala, não, mas o aborto tem que ser livre, porque mulher rica sempre abortou, né? Então, alguém que fala uma besteira dessa, dá raiva? Dá. Mas você vai rezar pela pessoa. Rezar porque uma pessoa que está falando isso não está na graça de Deus. Tá? Então, a nossa conduta tem que ser essa. A gente tem que ser alma de oração. E a nossa família, gente, é uma família normal, é uma família defeituosa, como todas as outras, né? Por mais assim estruturada que seja a família, tem os seus defeitos, né? O pecado, os defeitos, as tendências de temperamento do pai, as tendências da mãe, de cada um dos filhos, né? Formam um emaranhado que é complexo até de lidar, né? Cada um tem essas peculiaridades. Por isso, às vezes, que eu falo, é tão difícil, né, você lidar com a família do marido, ou da esposa. Porque, assim, o defeito dos seus pais, você já nasceu vendo, né? Você meio que acostumou com aquilo, né? 20 anos vivendo ali, 30 anos vivendo com aquela mãe, com aqueles defeitos, né? Tipo, ela é faladora, ela é reclamadora, ela reclama mesmo, né? Sei lá qual é o defeito, né? Ou ela é mole mesmo. Minha mãe é assim mesmo, né? Agora, se a sogra tem esse defeito, daí dá mais raiva na gente, né? Por quê? Porque é isso, né? São outros defeitos de outra família. E por que daí o seu marido, a sua esposa vai falar assim, mas você tem que relevar a minha mãe. E ao mesmo tempo ele tem dificuldade de lidar com a sua? Porque é isso, os defeitos, né? Só que também a relação com os sogros, ela vai amadurecendo com o tempo, né? E a maturidade é isso, a gente começa a enxergar a beleza das pessoas e a beleza das diferenças. E quando você enxerga a beleza, os defeitos, assim, ficam mínimos, né? Você passa por cima. Minha sogra tem esse defeito, mas ela é muito, muito mais virtuosa do que isso. Ou a minha mãe, ou o meu pai, ou quem seja, né? E fala essa bobagem aí, mas você vai, de certa forma, vendo a beleza, né? Bom, enfim. Que mais? Luciano, quer complementar? Porque agora eu entrei num tema que eu não tinha preparado, né? Mas
Mas, enfim, é paciência, né? A paciência é uma grande virtude. O que é a paciência? Eu sempre falo para os meus filhos, já falei aqui na rádio, né? A paciência, ela deriva da virtude cardeal da fortaleza, né? Você ser paciente na adversidade. Às vezes a adversidade é um atraso, né, do outro. Irrita a gente ficar lá esperando, né? A paciência é um filho que não te obedece, né? A paciência é aguentar uma contrariedade. E você tem que ser forte. Eu falo isso pro meu filho Álvaro, né? Que ele gosta, né? Porque ele é um hominho, né? De 5 anos e meio. Então, ele quer ser um hominho e tal. Mas é super impaciente, né? O que é próprio das crianças também, né? Mas eu falo, Álvaro, você é um homem, você é forte. Você tem que ter paciência. Mãe, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho. Eu falo, então você tem que adquirir. Porque isso aí é força. O homem paciente é forte. É uma fortaleza de caráter, né? Aquela pessoa que está sempre impaciente, está sempre explodindo, ela é fraca. Isso a gente pode falar para as nossas crianças. E para nós mesmos, né? Eu sou fraca, porque eu tenho essa tendência, né? Eu quero responder, eu quero falar, né? Ai, me sobe o sangue. É uma fraqueza. Não é sinal de força. É ser intolerante com as pessoas. Então, como a gente estava falando de política, né, de patriotismo, dessas coisas, né? Quando alguém fala uma bobagem pra gente, ou alguma coisa que às vezes não é bobagem, mas que simplesmente eu não concordo, e eu tenho que ser forte. Forte para não explodir, forte para não responder. Então, paciência. E paciência com o erro dos outros, né? Gente, quantas vezes nosso Pai Deus não é paciente conosco? Quem tem filho vê, né? Eu falo assim, que quem não tem filho, gente, que tem vocação matrimonial, que tem vocação e não tem filho, ou não tem todos os filhos que Deus gostaria que você tivesse, né? Tá perdendo uma grande chance de santidade. Porque eu aprendi mais sobre o amor de Deus Pai com os meus filhos do que antes. Porque a criança pede perdão. Não, desculpa, mãe, não vou fazer mais. E faz de novo. E você continua amando. E você sabe que você vai perdoar de novo. Então, isso vai você entender um pouco, né? Nossa, eu que sou mãe, né? Como é que eu perdoo tantas vezes meu filho? Faz você entender, né? Esse amor grande de Deus que Ele tem por nós. Que é isso. É meio que assim, para Deus não somos crianças pequenas. Ele conta com a nossa fraqueza. Se ele não contasse com a nossa fraqueza, ele não ia ter instituído o sacramento da confissão, né? E ele conta com essa fraqueza. Tanto que ele colocou o meio. O meio é a confissão, né? E tem que ser frequente, gente, de preferência, tá? A gente vai caindo cada vez menos. Mas, então, se você é uma pessoa impaciente e você não tem, ou seja, você não tem essa fortaleza para suportar essa adversidade, né? Pode ser uma adversidade de atraso das pessoas, pode ser uma adversidade financeira, né? Poxa, eu não tenho paciência para esperar o dia que eu vou poder ter o salário X, né? Ou não tenho paciência para aguentar a falação dessa mulher, que geralmente é o que o homem reclama, né? E a gente fala o seguinte, eu falo o contrário, né? Ah, não tenho paciência, meu marido não fala nada, não abre a boca. A gente reclama deles não falarem, né? E eles o contrário. Então, assim, preciso me ver forte, porque Deus me faz forte. Ele dá esse dom, né? É um dom do Espírito Santo também, né? E se eu caio, se eu tiro a paz do meu lar por causa dessa minha fraqueza, que eu me confesse, que eu vá me policiando, que eu tenho que ser o homem forte, a mulher forte da casa, que não vai ser por conta da minha fraqueza, da minha impaciência, que a gente vai brigar por política nessa casa. Então eu vou ser forte. Se todo mundo aqui tá fraco, e todo mundo aqui fica falando de política o tempo inteiro, eu vou ser a pessoa forte que vou falar, gente, de política não fala, e não vou entrar, né? E se é você que está escutando isso, se é você que está entendendo isso, então é para você. Você vai ser esse instrumento de cura e pacificação na sua casa. Você tem que ser a mulher forte, o homem forte. Tá? Enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que queiram falar sobre o tema, vocês sabem que vocês podem perguntar. Fiquem sempre abertos, né? O que a gente puder, a gente ajuda. O que a gente não puder, a gente encaminha, né?
encaminha para o sacerdote, encaminha para quem possa resolver, né? E lembrando, gente, que aqui a gente é um programa católico, né? Então, a gente tem que enxergar e amar a nossa igreja também, né? Defender a nossa igreja. E o que é a igreja, né? Que Jesus instituiu? A vivência dos sacramentos, né? Então, por isso que eu sempre ressalto de missa, confissão, Eucaristia, né? Sacramento do matrimônio. Gente, qual que seria o sentido de eu estar falando aqui de matrimônio se não fosse sacramento do matrimônio, né? De família. Se Deus te deu essa graça, a graça matrimonial também vai te dar a graça para você aguentar um marido que não pensa como você, até politicamente. Ou uma esposa, né? Que tem aquele X ou Y defeito. Deus te dá essa graça. Porque ali vai ser um instrumento de salvação. Vocês dois vão ter que se agarrar e ir para o céu juntos. Seu marido está indo para o inferno, sua esposa está indo para o inferno, você vai ser um instrumento de salvação. Agora, como que você vai ser um instrumento de salvação? Não é querendo lecionar, não é querendo dar palestra dentro de casa, porque não faz efeito, né? A gente sabe, né? Brincando assim no jargão, né? Santo de casa não faz milagre. Mas rezando. Rezando faz milagre. Santo de casa faz milagre rezando, tá? De boca fechada faz milagre, com vida de oração. Com a nossa intercessão, a gente faz milagre na nossa família, mas não é peitando as pessoas. Tá? Não é caindo nas ciladas do demônio, né? Que toda vez que a gente tem vontade de brigar, é uma tentação, né? A gente tem vontade de discutir, humilhar, é uma tentação. Então, se eu quero humilhar meu filho, é uma tentação. Corrigir sempre em particular, né? Como o nosso amigo Emerson aqui falou da situação da igreja dele, né? Que fizeram uma coisa errada, né? Um bispo, um padre, sei lá. Você corrige alguém e depois chama a sua atenção em público, uma coisa errada, né? Então, é saber relevar, né? Ser intolerante com os nossos próprios erros, tá? Querer ser forte, saber, não, eu tenho esse chamado de ser forte, mas ao mesmo tempo ser muito tolerante com os erros dos outros. É isso que faz de uma casa, de um lar cristão, né? Faz um lar cristão. Então, fortaleza para lutar contra os meus defeitos, mas muita fortaleza para aguentar os dos outros, né? Intolerância com os meus, tolerância com os dos outros. Tá bom, queridos? Espero que eu tenha ajudado. Então, semana que vem eu falo sobre a virtude da pontualidade, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Curtam, compartilhem. Esqueci de falar de tudo isso, ó, gente. Saí do meu programático aqui. Depois, no próximo, eu falo mais sobre as campanhas. Seja um amigo fiel da rádio, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom. Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Eu tenho um amor muito profundo, muito verdadeiro pelo Nordeste. Muitas das minhas canções trazem as marcas dessa influência, deste povo, dessa musicalidade. E para cantar uma música comigo hoje, ela não participou do disco, mas eu fiz questão que ela viesse, para trazer um pouco desse Nordeste que eu tanto amo. Luci Alves, com sua acordeon, para cantar conosco. Muito linda. Seja bem-vindo. Não sou perfeito, estou ainda sendo feito, e por ter muito defeito, vivo em constante construção. Sou raro efeito, não sou causa e a respeito da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição.
Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Sou seresteiro, sou poeta, sou romeiro. Com palavra, amor primeiro, vou rabiscando o coração. Vou pela rua, minha alma às vezes nua. De joelho peço ao tempo a ponta do seu cobertor. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Vou pelo mundo, cruzo estradas num segundo. Mundo imenso, vasto e fundo, todo alojado em meu olhar. Sou retirante, sou ao rio semelhante. Se me barram aprofundo, depois vou buscar outro lugar. Em noites de céu